Dois dedos de conversa, às sextas-feiras, entre as 21 e as 23, ao sábado às 13 e ao domingo às 11. Um espaço para falar de temas atuais. Esta semana, em conversa com José Encarnação, para falarmos sobre o novo aeroporto e da terceira travessia do Tejo. Aqui, na Alternativa Rádio. Olá, bem-vindos a Dois Dedos de Conversa. Agora, às sextas-feiras, entre as 21 e as 23, ao sábado às 13 e ao domingo às 11. Um espaço para tratar de temas atuais. Hoje em conversa com o José Encarnação, que está aqui para falarmos do novo aeroporto e da terceira travessia do Tejo. Para já as minhas boas-vindas, obrigado pela tua presença. E Zé, vamos lá a falar, porque este tema do aeroporto foi algo que deu muito trabalho. E infelizmente ainda não sabemos se já está acabado. Sim, senhor. Então, olha, antes de mais, obrigado por me convidares para falar de um tema tão atual e que tem variedíssimas dimensões que é preciso ter presente. Vamos lá ver. Dizer que a questão do aeroporto está resolvida é um erro tremendo. É pelo menos um risco muito grande. Sim, o risco, nós já tivemos riscos maiores, mas há sempre mais do que uma forma de ver o assunto e de olhar para o assunto. Isto eu costumo dizer, já disse isto a alguns amigos, que é assim, uma equipa mesmo jogando mal, que ganha o campeonato, a vitória é uma vitória. E, portanto, é a forma de nos podermos posicionar. Esta é uma das formas pela qual nos podemos, ou na qual nos podemos posicionar, que é o seguinte. Nós temos vindo a travar uma luta, nós, no caso daquela organização em que eu participo de uma forma mais ativa, que é a Plataforma Cívica, juntamente até com outras pessoas que já trabalhavam antes disto, nós, em 2017, 2018, porque a Plataforma Cívica foi criada em 2018, e, portanto já lá vão 6 anos, e portanto o tempo corre, não é? Já parece a minha mãe diz assim, filho, tu já tens 70 anos, como o tempo corre, claro, corre para todos, os dias são iguais para todos. Exatamente. E depois depende da maneira como cada um se posiciona face ao tempo e face aos acontecimentos. Mas vamos lá ver, nós partimos de que ponto? Partimos de uma situação em que em 1969, e talvez um pouquinho até antes, ainda antes de 69, a decisão é de 1969, mas em 1969 foi tomada uma decisão pelo Marcelo Caetano, pelo Governo do Estado Novo, em que já toda a gente tinha concluído que... Eu não gosto de ouvir esse termo Estado Novo. De novo aquilo não tinha nada. Sim, não tinha nada de novo, era aquilo, mas enfim... As pessoas, é talvez, o termo que se usa. É o termo que se usa comumente mais... se a gente quiser, pode dizer assim, o Estado fascista. Exatamente, Pronto. Acho que esse faz mais sentido. Exatamente. Faz até porque aquilo corresponde, de facto, ao que era mesmo o Estado nessa altura. Exatamente. De novo não tinha nada. Aquilo era mais velho e relho do que a Inquisição e muitas outras coisas que estão para trás na história. Mas isto começou-se a discutir há muitos anos. Há uma decisão em 1969 tomada pelo Marcelo Caetano, que decide criar um gabinete chamado o GNAL, que era o gabinete para o novo aeroporto de Lisboa, partindo da consideração e dos estudos que à altura já existiam, estudos porque, vamos lá ver, há muitas pessoas que podem não concordar com isto, até se pode eventualmente pensar que eu estou aqui a fazer a defesa de alguns pressupostos que o Estado fascista tinha, mas do ponto de vista do planeamento e do ponto de vista de certo tipo de políticas económicas, podemos não concordar com elas, e eu não concordo, mas do ponto de vista do planeamento, o Estado fascista, com os planos de fomento, tinha políticas industriais, tinha políticas económicas determinadas e definidas. Eram ao serviço de determinado interesse? Claro. Sim, a questão está sempre aí. Claro. Porque, vamos lá ver, uma política de esquerda tem que ser estruturada, tem que ser planeada, tem que haver, digamos assim, qualquer política coerência tem que ter uma e continuidade. Uma continuidade, um fio condutor. Claro. Isto não se decidem as coisas de uma forma casuística. Muito menos se decide um aeroporto de uma forma casuística. Portanto, isto não é um capricho. Já na altura, eles tinham todos concluído que era preciso mesmo tirar o aeroporto dentro de Lisboa. Primeiro porque era um perigo, mesmo.
Eles já tinham essa consciência, porque o aeroporto foi inaugurado em 1942, o aeroporto, hoje Humberto Delgado, que sempre foi conhecido como aeroporto da Portela, nós chegámos a ter hidroportos. A malta não sabe disso, mas ali na zona de Marville e tal, havia aviões que vinham de outros continentes, amaravam e depois seguiam o seu destino, e tínhamos paralelamente um aeroporto em terra, não é? Com pistas de alcatrão, de betão, enfim, com os materiais que à altura eram mais usados, até mais adequados às características dos aviões na altura. Portanto, isto começa aí, e hoje em dia diz-se comumente e de uma forma simplista que andámos 55 anos quase, de 69 até agora 2024, já passaram 55 anos, sem haver uma decisão sobre o aeroporto. Não é verdade. Já existiram pelo menos... Houve muitas. Já existiram pelo menos 3 decisões. 3 decisões. Até esta última. Esta última até coincide com uma anterior. Pois, esse é o meu problema, por isso é que eu digo que só mesmo acredito mesmo quando vir as coisas a funcionar. Porque de decisões a gente já está farto. Exatamente. Aliás, nós devemos ser dos poucos povos no mundo que temos aquela ideia de nós somos como o São Tomé, é ver para querer. Nada. E, portanto, nós tivemos uma decisão ainda no final da década na década de 70, 80, com o aeroporto para o Rio Frio. Depois tivemos em 2000 por volta de 2000, 2001, creio eu, houve a decisão, aliás até um bocadinho mais à frente, houve a decisão da OTA de se construir o aeroporto na OTA. Depois, por intervenção de não é estranho, por uma intervenção até, diga-se de passagem, louvável, da CIP, da Confederação da Indústria Portuguesa, após a decisão de se fazer o aeroporto na OTA, a CIP decidiu promover e financiar um estudo com a Universidade de Aveiro para criar uma alternativa à OTA. Até porque a OTA era, de todo em todo, uma das piores soluções, porque anteriormente tinha havido uma decisão sobre o Rio Frio, que era, à época, era talvez das melhores decisões, portanto, não ponho isso em causa. Sobre isso há algumas diferenças de opinião, mas não são diferenças de opinião. Até porque na altura a questão dos sobreiros não era aquela que hoje nós temos, não é? Hoje, não, já era. Mas não era bem... Não, era porque, vamos lá ver, os aeroportos não se decidem só porque a gente tem ali um terrenozinho. Os aeroportos decidem-se por variedíssimas razões. E neste caso estávamos a falar do aeroporto de Lisboa, não estávamos a falar de nenhum outro aeroporto, porque as pessoas fazem muita confusão. Eu percebo toda a malta, eu sou um grande defensor do aeroporto de Beja, mas sou defensor do aeroporto de Beja num contexto de digamos, aeronáutico, económico e de estratégia económica do nosso país, que não é o aeroporto de Lisboa, porque Beja não é Lisboa. Portanto, o que andamos a falar é o aeroporto de Lisboa, ponto. Nem estamos a discutir o aeroporto de Sá Carneiro, nem o aeroporto de Faro, nem o aeroporto das Lajes, nem o aeroporto da Madeira, portanto, nem de Porto Santo. Estamos a falar de Lisboa. E, portanto, do ponto de vista daquilo que são os estudos, as concepções, digamos assim, o benchmark existente, o Rio Frio era o que ficava mais próximo de Lisboa, apesar de tudo. O Rio Frio, para quem não sabe, tem mais de 15 mil hectares, uma das herdades. Mas o espaço territorial é uma coisa vastíssima. O Rio Frio, na altura, não tinha população nenhuma, não tinha o desenvolvimento que acabou depois por ter, ainda que aquilo hoje em dia continua a ser ter uma dimensão eminentemente agrícola, com grandes propriedades, portanto, com um montado de sobro, que não tem nada a ver, por exemplo, com esta narrativa que fizeram sobre Alcochete. Alcochete e Rio Frio, do ponto de vista das árvores, terá uma coisa a ver com a outra. Não, o outro já existe, não é? Não, e o Campo de Tiro olha lá, o Campo de Tiro de Alcochete eu estive lá agora no domingo passado, faz agora uma semana, fez neste domingo uma semana, comemoraram-se os 120 anos do Campo de Tiro da Força Aérea. Pois, exatamente. Não é? Portanto, Rio Frio e Campo de Tiro de Alcochete já existiam aqui há 40, há 50, há 60, há 100 anos. Sim, mas o montado existe no Rio Frio. O Campo de Tiro de Alcochete está numa zona já
longe desse tipo de coisa, embora tenha algumas árvores. Tem muitas árvores. Tem muitas árvores, mas não é bem aquilo que Não, seria... tem muitas árvores. Tem mesmo muitas árvores. Aquela narrativa que surgiu aí, promovida pela TVI, CNN, de que era preciso deitar abaixo 250 mil sobreiros. As pessoas não têm a noção nenhuma do que é que são 250 mil sobreiros. Nem têm a noção de quantos hectares é que isto pode representar. Porque se tu tiveres aquilo que a Associação Portuguesa da Cortiça, aquilo que é o normal em Portugal, na Península Ibérica, porque os grandes países que têm cortiça são Portugal e a Espanha, e depois tens um bocadinho ali para o Norte da África e tal. Pá, se tu tiveres uma média de 80 sobreiros por hectare, 250 mil sobreiros são muitos milhares de hectares. Portanto, o Campo de Tiro de Alcochete tem bastantes sobreiros. E tem uma floresta mista de eucalipto, pinheiro bravo e pinheiro manso e de sobreiro. E, portanto, o problema nem se coloca tanto aí, mas à altura o Rio Frio tinha condições do ponto de vista objetivo, ou seja, de terreno, com dimensão suficiente para poder fazer um novo aeroporto que pudesse ser expansível, ou seja, que pudesse alargar mediante a evolução mediante as necessidades e mediante a evolução que a aviação tinha. Aqui há 30, 40 anos, 20 e tal anos, não se faziam aeroportos como se fazem agora. Portanto, os chineses fizeram o novo aeroporto de Pequim, os turcos fizeram o novo aeroporto da Turquia, e, portanto, já com uma capacidade e uma dimensão, por exemplo, o aeroporto da Turquia é o aeroporto que está projetado para ir quase aos 200 milhões de passageiros. É claro que a Turquia tem 80 e tal, 90 milhões de habitantes. Aquilo é o aeroporto a pensar até do ponto de vista da importância que o turismo tem para a Turquia, mas também de toda a economia da Turquia. Portanto, a Turquia é um dos maiores países da Europa, tirando, não sei se não será maior que a Alemanha, inclusivamente. Portanto, tendo em conta... Também não tenho noção, mas tem ali uma zona, ainda por cima tem ali uma zona privilegiada, até em termos de aviação, serve como hub para muitas locações. Isso também Frankfurt tem um hub, Paris também tem um hub. Sim, mas não tem Londres... em termos de espaço no sentido de localização. A Turquia fica aqui a meio termo entre a maior parte da Europa e toda a parte da Ásia. Sim, mas se calhar a Turquia está mais próximo do Canadá do que a Alemanha. E a Alemanha tem um dos maiores hubs do mundo, pelo menos da Europa. O principal hub na Europa, se considerarmos aquilo que é... Vamos lá ver. Na Europa existem 237 aeroportos. 287 aeroportos. Não estou aqui a falar... Não faço ideia, mas sim... Acredito. Isso há um registro, claro. Não é uma questão de acreditar, há um registro. Claro. Aliás, relatórios recentes, quer do Eurocontrol, quer até do próprio Tribunal de Contas, quando agora fez aquela primeira auditoria ao processo de privatização da ANA Aeroportos, essas matérias são referenciadas. Só esta nota já agora, para a gente depois perceber aqui o contexto todo. Há 237 aeroportos na Europa, sendo que apenas 9% desses aeroportos são geridos por empresas privadas, entre as quais Portugal. Todos os outros são públicas ou mistas. Ou mistas. Por exemplo, os aeroportos em Espanha. A Espanha tem uma dimensão muitíssimo maior que nós. O aeroporto de Barajas dá cartas ao aeroporto de Lisboa, não é? Porque a Espanha tem variedíssimos aeroportos. O hub da Espanha, que é o hub, é aquela plataforma que corresponde, de certa maneira, também à companhia aérea de bandeira, que opera, e que faz aquelas ligações, que faz a concentração de todos os voos, desde os voos ponta a ponta, ou seja, os voos que vêm de Genebra para Madrid, e depois de Madrid vão para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou vão para o Chile, ou para a Argentina, ou para o Brasil. Para o Brasil vão menos. A passagem. Sim, o hub é, desse ponto de vista, é exatamente isso. E, portanto, os aeroportos todos em Espanha são geridos por uma empresa pública. Nós, em 2012, vendemos a única empresa pública que tínhamos no setor aeroportuário, a Vinci francesa. E, portanto, todo este imbróglio que se criou tem que ver com a quase impossibilidade de compatibilizar e de conjugar os interesses nacionais de um país com os interesses de uma multinacional.
A Vinci, quando comprou os 11 aeroportos em Portugal, tinha 8 aeroportos no mundo. E a maior parte... De repente ficou... Exatamente. De repente, neste momento, tem 80. Pois. Porque ganhou a carta de alforria com os aeroportos todos de Portugal. Claro. Porque o governo português, e no momento em que nós até vamos ter eleições para o Parlamento Europeu, houve ali uma intervenção, olha, curiosamente, na altura, o presidente da Comissão Europeia, quando a Troika interveio em Portugal, chamava-se José Manuel Durão Barroso. Não é? Isto só prova que os portugueses, o ser português não serve para nada. Ele digamos, não é nesse quadro que as coisas se decidem. Mas, portanto, voltando só à questão do aeroporto, mas para termos esta dimensão e esta noção desta dimensão, dos 237 aeroportos que existem na Europa toda, só 9% é que são privados. Têm gestão privada, entre os quais estão os aeroportos portugueses. E, portanto, quando se decide a localização de um aeroporto, tem que se ter em atenção o que é que se quer fazer. Estamos a falar do principal aeroporto de Portugal. Não é? Exatamente. À altura, ao estado da arte da altura, o Rio Frio era a melhor localização. Foi decidido. Depois aquilo andou, houve várias vicissitudes, o fim do fascismo e tudo aquilo que daí decorreu, das ligações com a África, com Angola, com Moçambique, etc. A crise do petróleo, tudo isso foi interferindo e há alguma indecisão da nossa parte e alguma incapacidade de ter, porque o aeroporto já podia estar feito, né? Há muito tempo. Depois veio a história da OTA, a CIP não concordou com isso, que é curioso como é que uma organização empresarial que tem uma visão estratégica do ponto de vista, digamos, dos interesses empresariais, claro. Não é? Vamos lá ver, eu posso não concordar com a exploração dos trabalhadores, mas quer dizer, isso não significa que eles não tenham uma visão estratégica. Claro. E, em alguns aspectos, se calhar até coincidimos todos, não é? Se calhar, se eu estiver a conversar com a Associação Industrial de Setúbal, como conversámos há cerca de 6 meses, com o presidente da Associação Industrial de Setúbal, da AI7, nós conseguimos convergir, porque fazia muito mais sentido. Por exemplo, nós fazemos os comboios cá em Portugal, as carruagens pelo menos, e nós destruímos a Sorefam, deixámos de destruir a Sorefam, não deixámos de destruir, foi propositadamente destruída a Sorefam, e nós hoje compramos material ali em Espanha, que é para... um à Espanha, outros, os novos. Por exemplo, antigamente as carruagens do metro, tu ainda hoje tens as carruagens do metro do metropolitano de Lisboa, foram todas feitas na Sorefam. Sim, sim. E, portanto, isso foi destruído para quê? Para nós podermos ter que comprar aquilo, as carruagens, por exemplo, à Alstom, e depois de comprar as coisas à Siemens, e depois comprar aos canadianos, etc. Por aí fora. Portanto, tudo isso... É a tal parte do interesse das empresas. Nós não podemos esquecer que as empresas existem para fazer o seu negócio. Para ser a tua atividade, exatamente. Agora, a questão aqui é só... Pronto, poderíamos tentar compatibilizar isso um bocadinho mais com o país. Não, é que, vamos lá ver, nós trocamos produção industrial, emprego qualificado, por semanas de férias no Algarve e nos outros sítios. Pois. Porque essa estratégia que Portugal seguiu foi de ceder interesses de soberania e de autonomia económica e industrial. Quer dizer, a gente tinha 7 naves e eles naves, neste momento só tem uma coisa, né? Não se fazem embarques em Portugal. Para os navios que estão aí a circular, tirando aqueles que foram feitos nos estaleiros de Viana do Castelo e agora na Martifera e tal. Portanto, o que nós fizemos foi entregar para os estrangeiros, a troco, digamos, de uns apoios, e resta saber se o saldo é positivo a favor de Portugal, entre os fundos que entraram em Portugal e aquilo que saiu de Portugal em lucros, em royalties das empresas que beneficiaram, digamos assim, da destruição da nossa capacidade produtiva. Sim. Se calhar estamos a perder. Mas há temas onde isso é mais que evidente. Por exemplo, o caso das pescas, nós trocamos traineiras por todos terrenos para o pessoal andar aí a... Sim, isso pois, exatamente. Isso é uma perversão também depois do... Completamente, porque assim, hoje em dia, quer dizer, temos o maior espaço de pesca e depois não temos traineiras para ir lá pescar. Não, nós temos a maior zona económica exclusiva, a maior plataforma marítima, porque se
não é só a plataforma continental, então e os Açores? E a Madeira? Exatamente. Da Europa. Sim. E, portanto, mas depois não temos atrás para aí porque abatemos-las a troco dos subsídios. Exatamente. Nós somos um dos países do mundo que consumimos mais peixe. E faz sentido, não é? Exatamente. Temos aqui Ainda bem que assim é, porque o peixe é um elemento importantíssimo da coisa. Ainda por cima desde que nós não sejamos muito predatórios na história do recurso e, portanto, queiramos apanhar tudo à tripa forra, mas somos um dos países que mais consome peixe, mas somos os países que têm a menor frota de pesca. Portanto, não vale a pena a gente fazer filmes. A questão do aeroporto é um bocado a mesma coisa. Portanto, a CIP viu, e sinceramente, como pessoa, acho bem, daquilo que eu fui aprendendo e fui estudando e fui discutindo com outras pessoas, a CIP promoveu um estudo, na altura era o Cavaco Silva, o Presidente da República, e convenceu, ou obrigou, há quem diga que convenceu, há quem diga que obrigou, isso agora é irrelevante para a história. O que é um facto é que o governo do José Sócrates resolveu fazer um estudo comparativo, encarregar o Laboratório de Engenharia Civil, fazer um estudo comparativo, e nesse estudo comparativo entre a OTA e Alcochete, o campo de tiro da Força Aérea, malta chama-lhe campo de tiro de Alcochete, aquilo não tem nada de Alcochete. Aquilo é Samora Correia, não tem nada a ver. E já está noutro conselho até. Não, exatamente, o Presidente da Câmara de Benavente, eu já estive várias vezes com ele disse assim, não digam que é o campo de tiro de Alcochete, porque aquilo não é campo de tiro de Alcochete, aquilo é o campo de tiro da Força Aérea, que se situa uma parte na freguesia de Samora Correia e outra parte na freguesia de Canha. A parte já mais para... É como a ponte de Alcochete, que é uma ponte de São Francisco, ou se lhe chamassem ponte de São Francisco, ainda pensavam que era dos Estados Unidos. Aquilo está mais do lado do Samoc. Bem, o Samoc é uma freguesia de Alcochete e tal, sim. Embora a base aérea do Montijo, portanto, seja... Não, mas aquilo está mesmo sobre São Francisco. Sim, exato. Por isso, exatamente. As amarrações e tudo. Exatamente. Tudo isso é verdadeiro. O que é que houve? Houve uma decisão em 2008, concretizada em 2008, através do relatório que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, no estudo comparativo, que é no fundo uma avaliação ambiental estratégica que foi feita àquela escala, o aeroporto foi decidido implantar no chamado NAL, no CTA, no Campo de Tiro de Alcochete. Pronto, era assim que a designação, e isso vai se manter de certeza por algum tempo. Ainda hoje ninguém fala no aeroporto Luís de Camões. Não é o Luís Vaz de Camões. O Governo anunciou o aeroporto Luís de Camões. Não é o Luís Vaz de Camões, é o aeroporto Luís de Camões. Sabe-se lá quem é esse rapaz. Exatamente. É uma questão semântica, mas verdadeiramente o que aconteceu foi que em 2010, quando foi aprovada a Declaração de Impacto Ambiental, que permitia a construção no aeroporto, ali no campo de tiro da Força Aérea, essa é que é a decisão final antes desta. Pois. Não é? O que é que sucedeu? Sucedeu que, entretanto, houve o período de intervenção da Troika em Portugal. Pois, e tudo veio um bocadinho... Tudo o vento levou, como o filme aquele filme que nós, quando éramos mais jovens, também, muitos de nós com certeza que vimos. O que é que sucede? Sucede que depois destas peripécias todas e depois de uma luta tremenda que nós tivemos, portanto, isto só para contextualizar, já vai longo, mas é assim, nós andamos há 6 anos, nós, na plataforma, e muitas outras pessoas, felizmente, não somos só nós, mas a plataforma aí teve um papel determinante, perdão, nós andamos a confrontar com uma das maiores potências empresariais da Europa, que é a Vinci. Claro. Do ponto de vista dos interesses, a Vinci já tinha praticamente, é maioritária nas concessões das pontes, da ponte Vasta Gama e da ponte 25 de Abril. E, portanto, a Vinci é só uma das maiores empresas de construção da Europa, com ligações fortíssimas ao Goldman Sachs, que é uma coisa pequeníssima, não é? Parecida aqui com o nosso Montepio, não é? Aqui no nosso Burgo. E, portanto, nós andamos a defrontar e a confrontar com uma multinacional que não queria construir um novo aeroporto. Claro. Queria um remendo. Claro. E, portanto, desse não ponto queria de gastar vista, dinheiro na prática. Claro, exatamente. Desse ponto de vista, esta decisão é uma vitória. Não ganhámos a Liga dos Campeões, mas isto é uma vitória, não é uma derrota. Tem perigos, tem riscos, tem, sim senhora. Nós só descansamos só descansaremos quando, se quisermos, em última análise, víssemos já a pista a ser construída, não é? E a Aerogar, mesmo provisoriamente, não precisava ser uma Aerogar, porque andou aí a fazer uma narrativa que aquilo tinha de ser uma coisa megalómana, não tem nada que ser uma coisa megalómana. Beja tem uma Aerogar à escala, aquela Aerogar com mais umas obras podia, em vez de ter ali
100 mil passageiros por ano, ou coisa que o valha, não sei exatamente qual é, não me debrucei muito sobre isso, mas aquilo não precisavam de grandes obras e de grandes custos para aquilo poder ter um outro desenvolvimento e outro aproveitamento. Sim. O problema é que as companhias aéreas não querem. E há uma coisa que tu não podes fazer. Ninguém pode fazer. Ninguém pode obrigar as companhias aéreas A voarem para um sítio. a irem para onde a gente quer. Elas vão para o sítio onde têm as melhores infraestruturas e onde têm, do ponto de vista económico, Vantagem, diremos assim. as vantagens, porque... Sim, mas aí a questão de vir atrás deste assunto, o comboio de alta velocidade também pode ajudar. Embora, eu não sei se o TGV é a solução, porque eu estou farto de ouvir sempre a ideia de que assim, TGV é quase que uma marca e que na realidade existem soluções, entre aspas, de alta velocidade que poderiam ser, se calhar, até mais vantajosas do que aquela que é o chamado TGV. Quais? Já agora? Não conheço o tema, mas tem Não há? Não há. É que não há. Pronto. É que não há. Vamos lá ver. Nós temos... É que o TGV é só para pessoas, só para passageiros. E a ideia era também, de alguma forma, usar aquilo também para um contexto de mercadorias, porque o problema... Não há TGV em mercadorias em lado nenhum do mundo. Em Pois lado eu nenhum sei, do mundo? Mas há alta velocidade, aparentemente. Não, há uma velocidade mais elevada. Ou isso. Não há alta velocidade. Pronto, isso. Vamos lá ver. Isso é outro... Esse é outro domínio. Porque esse todas as pessoas têm direito a ter toda a opinião do mundo sobre esta matéria. Como é óbvio. Isso aí está fora de questão, não é? Um democrata tem que se habituar a respeitar a opinião dos outros. Mesmo que não Isto seja verdadeiro. Isto não é uma questão opinativa. Claro. É porque tu não tens alta velocidade com comboios de 1,5 km. Neste momento, já existem comboios com 1,5 km. Para transportar mercadorias, não é para transportar passageiros. Sim. E o problema dos comboios, vamos lá ver, um dos grandes problemas para a alta velocidade é teres, digamos assim, um traçado que permita, de alguma forma, tu teres mais velocidade respeitando as leis da física, porque não há outra maneira. Tu, para fazeres um comboio andar a 300 km por hora, tens que ter nas curvas, porque aquilo tem que ter curvas, tens que ter raios de curvatura brutais. Completamente diferentes. Claro. Brutais. Não podes ter estações, aliás, não se transportam mercadorias em alta velocidade de Setúbal para Santarém. Isso não faz sentido absolutamente nenhum, não é? Sim. Há outros meios. Antes de começar já acabou. Já tinha acabado, exatamente. O gajo apita e já o comboio está do outro lado. Não, vamos lá ver, não há alta velocidade. Não há alta velocidade para as mercadorias. Ou seja, há velocidades mais elevadas. Tu consegues transportar as mercadorias com comboios de 750 metros e de 1500 metros de comprimento. Estás a ver que é um comboio com 1,5 km. Portanto, é um grande comboio mesmo. Para a carga, para as mercadorias. Claro. E, portanto, esse é um problema que Portugal tem. Ou seja, nós andamos dezenas de anos a desinvestir na ferrovia. Sim. E a substituir isto pelas autoestradas e pela rodovia, etc. por aí fora. Sim, mas eu estava até a levantar esta questão por causa da questão de Beja e vejo a situação aí, principalmente com a parte do transporte de passageiros e, como dizias, quando Beja tiver já uma forma de ser relativamente mais eficiente para sairmos de Lisboa para chegar a Beja e de Beja chegar a Faro, se calhar Beja começa a ganhar outra apetecência pelas companhias. Não sei se será suficiente, não. Mas pelo menos teria mais lógica, porque a partir daí, se eu tiver umas taxas inferiores, poderíamos ver que as companhias poderiam estar interessadas em deixar em Beja e depois rapidamente faziam chegar as pessoas a Faro. Sim. Quem gera as companhias aéreas e quem gera os aeroportos não pensa nessa dimensão. Cada vez mais o negócio aeroportuário não é só o negócio do transporte dos passageiros. Nem das mercadorias. Porque tu, se queres uma peça amanhã para o teu carro, vais ao stand, telefonas para o stand até às 4 da tarde e no outro dia de manhã a peça está cá. Não vem de TGV, nem vem de Ferrari, portanto vem de avião. Não há outra forma de o fazer. O grande centro, o grande polo logístico da Europa está em Munique. Portanto, eles têm uma velocidade elevada na carga e depois têm a alta velocidade para o transporte de passageiros. Não faz sentido nenhum nós estarmos a pensar em velocidades de 300 km do Porto para Faro. Isso não faz sentido. Faz sentido tu teres uma ligação, e isso é o que falta a Portugal, é uma ligação
à Europa. Exatamente. Independentemente da história, não vou discutir a história das bitolas, porque isso é uma discussão manhosa e condicionante da solução, porque hoje em dia há tantas soluções tecnológicas para resolver o problema das bitolas, se é ibérica, se é europeia, seja lá o que for, mas o grande problema que nós temos é como é que ligamos Portugal à Europa toda, via Espanha, porque o comboio não pode ir E o problema é esse, é que passamos por um sítio em que não sei se nos querem dar assim tanta boa vontade, não é? Não é um problema de boa vontade. Não é um problema de boa vontade. É a rede espanhola, a rede europeia já toda que existe, do ponto de vista da ferrovia e da alta velocidade. Ninguém está a pensar que a alta velocidade substituirá as ligações aéreas para Estocolmo, não é? Ou para Oslo, ou para a Alemanha. Para as pessoas talvez não, mas para as mercadorias não sei. Sim, mas as mercadorias, exatamente, as mercadorias, porque nós estamos aqui a tentar meter a martelo, desculpa a expressão, é mesmo? O TGV com a mercadoria. A mercadoria é a velocidade elevada, não é? Sim, sim. E o TGV é alta velocidade. Estamos a falar de coisas ligeiramente distantes, diferentes. O problema das mercadorias colocam-se sobretudo sobre a terceira travessia do Tejo, não é sobre a alta velocidade. Exatamente, ainda bem que assim esse é que é o problema. Vamos começar já a entrar nesse... Esse é que é o problema, porque, vamos lá ver, se a terceira travessia do Tejo já tivesse sido feita, nós ainda não tínhamos aeroporto. Portanto, aquela história de que o aeroporto depende da terceira travessia é falso. Quer dizer, pelo menos não é um requisito para que haja a terceira travessia do Tejo. Ou seja, a terceira travessia do Tejo tinha razões para existir, mesmo sem aeroporto, porque na realidade há uma lógica e um valor para isso. É a peça fundamental para os portugueses que não conhecem e para os barreirenses que conhecem alguma coisa, até porque nós temos tradição ferroviária, olhem para o mapa. Tu, quando tiras as mercadorias, na Malta não sei se sabe, mas há comboios que saem da Alta Europa daqui da fábrica da Alta Europa, em Palmela, para a Alemanha. Isto não tem constituído assim nenhum problema gravíssimo. O problema é que tu, do ponto de vista de Portugal, tu tens o norte desligado do sul, porque não tens uma terceira travessia. Exatamente. A travessia no Tejo é quase que a Espanha, não é? Não, é que tu para transportares, por exemplo, as mercadorias de Sines, eu agora vou especular sobre Exatamente. isto, Não, para levares as mercadorias de Sines ou as mercadorias de Évora ou de Beja, porque em Évora há um cluster da Embraer, quer dizer, da Embraer e de outras companhias. Para levares isso para Vigo, tens que ter a terceira travessia, porque tu não vais levar os comboios ali do Poceirão para o Setil, depois andam para trás para ir para a linha do Norte. Isso foi uma aberração, é uma coisa que existia, que tem que deixar de existir. Portanto, ou seja, a peça que faz falta na infraestrutura ferroviária do país é a mesma terceira travessia. O TGV, já estamos a falar de outra coisa, mas o TGV aqui, do ponto de vista das pessoas, é porque isso vai ser imposto. Eu acho que, mas isso é tipo quase que a bandeira, diremos assim, é um bocadinho o que fazem disso a bandeira, porque acham que dessa forma conseguem justificar a questão do aeroporto, a questão da... Não, isso é uma forma enviesada de querer colocar o problema, porque vamos lá ver, faz pouco sentido nós termos um volume tão grande de passageiros utilizarem as companhias aéreas para ir para o Porto, porque vamos lá ver, o grande movimento é Lisboa-Porto, não é Faro-Porto. O grande movimento até do ponto de vista empresarial, do ponto de vista profissional, há pessoas que vão a Bruxelas fazer uma reunião, vão de manhã no avião e vêm à noite, porque o mundo de hoje não se compadece com outro. Cada vez mais. Agora, se tu tiveres uma boa rede ferroviária, com uma boa cadência, isso implica porque é que demora tanto tempo a viagem entre Lisboa e o Porto? Porque aquilo podia ser reduzido até para menos de uma hora, com alta velocidade. O problema é que a linha do Alfa coincide com a linha regional. E, portanto, tu não podes Há sempre um outro comboio. Claro, tu não podes. Isto é a mesma coisa que um gajo dizer assim, olha, o aeroporto vai para Santarém. Está lá a base de Montreal, tem lá os F-16. Há uma necessidade, agora também vou especular, é preciso ir mandar umas bombas ali na Rússia
na Crimeia ou numa coisa qualquer. Os F-16 não servem para nada disso, mas também não interessa, mas é só para especular. Tu não podes dizer à NATO, aquilo não é uma base NATO, também para tirar coisas, Montreal não é base NATO, mas Portugal integrado na NATO, tu não podes dizer à base aérea de Montreal, dizer assim, vocês agora não levantam os F-16 porque vai aterrar um Boeing 737 ou um A340. Claro. E o contrário, também dizer assim, não, agora os passageiros não podem aterrar porque vai levantar um F-16. Portanto, a ver se a gente se entende. Isto para também dizer que, assim, os aeroportos são localizados em função de condições meteorológicas, não é da localização. Porque tu, por exemplo, na OTA tinhas que mandar uma montanha abaixo. Tinhas que movimentar milhares de milhões de metros cúbicos de terras e destruir uma montanha, porque, vamos lá ver, os aviões não voam... Não aterram em um bocadinho de terra. Não é o problema. Não é esse o problema. É que os aviões não aterram nem levantam a favor do vento, nem com o vento de lado. É contra o vento sempre. Por isso é que tu vês, de vez em quando, os aviões em Lisboa, umas vezes saem para cima do Campo Grande, outras vezes atravessam o campo para aterrar. Porquê? Porque as condições meteorológicas, o vento rodou, e os ventos em Portugal são predominantemente norte-sul, sul-norte, não há cá funfuna nem gaitinha. Mas pronto, exceptuando aqueles aviões com maior manobrabilidade, que são os aviões militares, e os F-16 e os C-130 e agora os KC-390. Tem que ser outras condições, como é natural. Exatamente. Mas aqui, esta narrativa é que para Portugal, para os portugueses e já agora para os barreirenses, com todos os incómodos que isto possa vir a ter, a alta velocidade e a terceira travessia são coisas extraordinariamente importantes. Há quem diga que o problema da terceira travessia que vai trazer para aí mais uma grande mais cheia de automóveis aqui para encharcar o Barreiro e vice-versa. Não sei se é verdade. Nem sabemos até se vai ser ferroviária. Eles dizem que sim, mas também já há ideias de que poderá não ser. Ou melhor, sim. Cada um também diz mas o que quer nesta altura. À partida, eu convido todas as pessoas para um debate sereno, que é dizer assim, se tu olhas para o mapa, o Barreiro, para vir ao Barreiro tem que se vir de propósito e sair de propósito. Exatamente. O Barreiro não é um sítio de passagem. É uma península, para todos os efeitos. É uma subpenínsula da Península de Setúbal. Coina, o Retail Park, o Retail Planet em Coina, tem o sucesso que tem porque está numa linha de acessibilidades que não é preciso vir ao Barreiro, aquilo está de passagem, como ao Casal do Marco. Exatamente. Não é? A malta não é tal situação, já se tem que passar por lá, não tem que querer ir para lá. Ora, exatamente, tu tens que vir de propósito ao Barreiro e sair do Barreiro. Quem mora no Barreiro tem que fazer um calvário para ir de carro, também tem direito a ir de carro já agora, para ir pela Ponte Vasta Gama ou pela Ponte 25 de Abril, aquilo é mesmo um calvário. Mas tem que ir e vir de propósito. A terceira travessia pode ajudar até desse ponto de vista. Imagina que tu és um grande empresário e queres vir implantar aqui uma fábrica de alta tecnologia de produção de equipamentos altamente sofisticados, de grande consumo, e tens que os escoar daqui. Vens aqui para os terrenos da Quimi Park. Tu como é que escoas aquilo, se não tiveres acessibilidades? Não escoas aquilo para Ponte Vasta Gama, nem escoas aquilo para Ponte 25 de Abril. Ninguém te compra. Não vens para cá. Claro. Nem vens para cá. E, portanto, a terceira travessia também tem essa parte de bom. Sim, para o Barreiro. Para o Barreiro e para Lisboa. E para o resto do país. Sim, a questão era essa. Quer dizer, nós temos que pensar no Barreiro, porque nós, estamos aqui nesta zona. Já agora, convém, não é? Dá jeito. Mas, na realidade, a questão é essa. A terceira travessia é algo que vai muito acima das necessidades locais, mas localmente é, de alguma forma, aquilo que vai fazer a diferença também em relação às potencialidades que se podem abrir dentro do Barreiro, porque neste momento o Barreiro não tem outra hipótese, não está estagnado, porque na realidade não tem infraestruturas. Aquele conceito da cidade das duas margens, ou seja, o Rio Tejo tanto é uma dificuldade quanto pode ser uma oportunidade. Desse ponto de vista, a primeira ponte de todas foi a ponte, já não falo da ponte Carmona, portanto, nem das outras pontes no atravessamento do Tejo, porque a malta julga que o Tejo é só aqui o estuário. Não. O Tejo vem lá desde lá de Vila Velha de Roda, dos Montes Cantábricos, e não sei o que, aquilo que a gente aprendeu na escola. Mas vamos lá ver. A ponte Vasta Gama foi um entorce.
a Ponte Vasco da Gama era para ser verdadeiramente a terceira travessia. E não No é sítio, a terceira travessia. No sítio onde está Não. a terceira. O corredor Chelas-Barreiro. Sim. Porque isto não é estudado, isto não é decidido por acaso. Não há um gajo que tem um palpite e diz assim, não, isto agora é Barreiro-Chelas. Porque há aí uns artistas que dizem que aquilo deve ser Beato Montijo. Isso é um entorce. Tu nunca mais metes a velocidade elevada na ferrovia, nem na alta velocidade, porque, para quem conhece mais ou menos o projeto, no dia até me mandaste uma coisa que vem num artigo de pessoas muito estimadas, mas que têm uma opinião que é deles, Claro. discutível, porque vamos lá ver, uma coisa é um técnico, outra coisa é uma instituição como a Olnec. Vamos lá ver, já agora convém que tu podes ter uma excelente ideia, mas tu não és a Escola Alfredo da Silva. A Escola Alfredo da Silva é um coletivo e, portanto, ainda bem que tu lá estás, porque podes contribuir, mas usufruís também disso. Mas pronto. O que está projetado... Estive. Sim, pronto, ok. Aquilo que está projetado para a ferrovia são 2 linhas de alta velocidade e 2 linhas digamos assim, de circulação. Zé, vamos fazer uma coisa. Vamos ter que terminar por aqui agora esta primeira hora. Vamos avançar depois para a segunda. Mas agora encerramos aqui a primeira parte, 2 dias de conversa. Agora à sexta-feira, entre as 21 e as 23, ao sábado às 13 e ao domingo às 11. Regressamos para a segunda hora após o sinal horário. Até já.